Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos tratando a respeito de controle de natalidade, anticoncepcional, métodos contraceptivos, questões até além dessas, a gente vai falar de fertilização in vitro, toda uma temática aí mais científica também. E esse vai ser o tópico, eu não sei se o último ou o penúltimo que nós vamos tratar antes de uma pausa que a gente vai fazer nessa série para que a gente trate do assunto do acampamento. Então a gente vai ter um break, vai falar aí durante alguns sábados sobre o tema do retiro, e aí depois do acampamento nós voltamos a falar da nossa série, porque ainda tem alguns tópicos que eu quero mencionar ainda. Eu quero falar ainda, além daqueles itens que eu já mencionei para vocês, de drogas, bebida alcoólica, eu quero falar de alguns assuntos que talvez para alguns não façam muito sentido falar disso, mas para outros vai fazer muito sentido. Como, por exemplo, filme de terror. Crente pode assistir filme de terror? Tem crente que fica apavorado com isso. Vê filme de terror, vê o Exorcista, pode ou não pode? Algumas outras questõezinhas que eu quero trazer também. Então tem bastante coisa para a gente falar. Mas depois do nosso break do retiro do acampamento, do tema do retiro. Mas por enquanto a gente tem que terminar aqui ainda esse tema. Estamos pegando aí o boi pelo chifre para ver o que a gente pode extrair de princípio bíblico para lidar com esse assunto aqui, que é um assunto que, como eu falei já para vocês, é polêmico, mexe com muitos sentimentos, mexe com algumas percepções, às vezes, enviesadas, que nós nem percebemos que foram enviesadas. E a gente tem orientado o nosso estudo a partir de 3 perguntas cruciais sobre controle de natalidade e assuntos correlatos. A primeira pergunta que a gente fez, que foi a respeito do casal que decide, casal casado que decide não ter filhos, se isso era pecado ou não. E nós vimos que não é pecado. O Novo Testamento dá liberdade para isso. Os casais casados não são obrigados a ter filhos. Essa é uma decisão individual. Não cabe ao Estado, não cabe aos pastores, não cabe nenhum tipo de imposição dessa natureza ao casal. Eles devem avaliar suas motivações de acordo com aquilo que é apresentado ali como válido na Bíblia, né? Pode ou pode não ter também, é livre, e então eles tomam a decisão deles. Mas a gente está enroscado aqui ainda nessa segunda pergunta, é o tema que a gente vai acabar hoje, esse segundo tópico, que diz respeito ao início da vida humana. Quando começa a vida humana? Essa questão, como eu falei para vocês, ela é abordada muito dentro da discussão do aborto, mas a gente tira conclusões que vão além disso. Nosso tema principal não é sobre aborto, até porque todos nós aqui concordamos que aborto é assassinato, que a Bíblia não aprova o aborto em nenhuma circunstância, nada disso. Então, nós estamos na mesma página nesse campo aqui. Mas ainda surge essa pergunta, quando começa a vida humana? Porque nós estamos falando de anticoncepcional, de contraceptivo. E esse é um tópico importante para servir de fundamento para a nossa resposta quanto ao uso desses métodos, se pode ou não pode. Acreditem, métodos contraceptivos, pílulas hormonais, todo esse tipo de coisa, são questões que talvez para vocês não causem nenhuma estranheza. Mas existem pessoas que entram em contato conosco perguntando, pastor, eu vou me casar, eu posso usar a pílula anticoncepcional? Eu posso usar esse daqui, aquele ali? É pecado? Não é? São questões que atormentam muitas vezes as pessoas. E talvez atormente alguém aqui. Então a gente já vai explicar tudo isso hoje. Na semana passada, a gente mencionou que para entender essa questão, nós precisamos retornar um pouco à antropologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o ser humano, quem é o ser humano. Então nós vimos que na composição do ser humano, nós temos 2 elementos, que já aparecem lá em Gênesis 2:7, onde Deus forma o homem do pó da terra e sopra nele o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. A ideia de uma alma vivente ali é que o ser humano se tornou, de fato, um ser humano. Aquele ser antes inanimado, agora é um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, com plena capacidade de desempenhar as suas atividades, trabalhar o seu intelecto, tudo aquilo que diz respeito à humanidade. Isso aconteceu com Adão e nós ainda temos essa composição. Uma parte material que diz respeito ao nosso corpo, às nossas funções químicas, biológicas, fisiológicas, e algo que a ciência estuda. É o campo de estudo da ciência, da medicina, da fisiologia, da biologia e tudo mais. Mas existe uma parte imaterial, a nossa alma, o nosso espírito,
o mesmo conceito retratado por dois termos, alma e espírito é a mesma coisa, que é onde nós temos o centro da nossa personalidade, o centro da nossa consciência, onde nós avaliamos, onde nós desenvolvemos a nossa capacidade de julgar entre certo e errado, a nossa moral, o centro das nossas emoções, enfim, tudo isso daqui diz respeito à parte material, é tudo aquilo que você não consegue reproduzir em laboratório. Como eu brinquei, você não consegue colocar bom senso em garrafa e dar para as pessoas. Não existe componente do amor, não existe fórmula do amor, não existe nada disso. São coisas imateriais, portanto, que dizem respeito à nossa alma, ao nosso espírito. E, portanto, não compete à ciência. É algo que a ciência não tem jurisdição. E nós que somos crentes acreditamos que no momento em que a vida surge, a vida material surge, não é apenas o nosso DNA, não são apenas as nossas células que surgem ali. Também surge a nossa alma. Quando surge a vida humana, no seu estágio mais inicial, também surge a parte imaterial do ser humano, também surge a alma. Essa é a visão defendida aí, ao longo da história da igreja, como traducianismo. O pai e a mãe, ao gerar uma vida material, eles também geram automaticamente, instantaneamente, uma parte imaterial. Porque o ser humano é uma unidade. Sendo uma unidade, quando ele surge os dois. Parte material e parte imaterial. E isso acontece, como nós vemos aqui nos textos de Gênesis 5:3, onde Adão gera um filho à sua imagem, e no Salmo 51 e no Salmo 58, onde nós vemos que existe uma herança pecaminosa que é passada de pai para filho. Uma realidade espiritual, não apenas material, uma realidade espiritual. Então nós herdamos, todo mundo herda isso, essa culpa, o pecado, todo mundo herda isso. Por quê? Porque nós somos seres feitos de corpo, carne e osso, mas também de alma. E nós colhemos o resultado da desobediência de Adão e Eva. E na semana passada, vocês devem se lembrar que eu encarnei aí o professor de biologia, e a Sofia disse que eu usei os termos corretamente, né, Sofia? Que a Sofia aprovou aí, a Sofia usou aí do seu futuro Corém para aprovar todas as minhas palavras, terminologias e tudo mais. Nós vimos aqui a vida humana, de acordo com a maior parte dos cristãos, a vida humana surge a partir do momento da fecundação. Vocês devem se lembrar que metade do material genético vem da mãe, metade do material genético vem do pai. Há aquela jornada de 18 centímetros que o espermatozoide precisa correr para encontrar o óvulo. Ele encontra o óvulo, depois ele fecundado volta ali para o útero, onde acontece a nidação, que é a fixação desse, não é mais um zigoto, né, mas desse óvulo, dessas células já desenvolvidas, já crescidas, aí, já multiplicadas em pleno desenvolvimento. Eles se fixam na parede do útero para que então o embrião se desenvolva e o bebezinho comece a crescer com uma estrutura maior ao redor dele, né, fornecendo tudo aquilo que ele precisa. E a nossa discussão na semana passada terminou nesse ponto aqui, onde nós vimos diversas visões sobre quando desse processo todo a vida de fato surge. A vida como composição material e imaterial. Nós vimos desde aqueles que defendem o dia zero como o momento em que a vida surge, essa é a minha posição. Houve a fecundação, já há uma alma ali, já há um ser feito à imagem e semelhança de Deus, ele já é plenamente ser humano. O que acontece é que agora ele vai se desenvolver como ser humano que é, como nós ainda estamos em desenvolvimento também. Mas existem outras variações aí dessa visão, do momento em que o ser humano surge, em que o ser se torna humano, e nós vimos que isso pode chegar até ideias bizarras, onde pessoas defendem que um ser só se torna humano dias depois de que ele já nasceu. Então, quando você tem um bebezinho ali na maternidade, ele ainda não é humano, ele se torna humano alguns dias depois. Mas você tem as visões aqui no meio que todas estão atreladas ao desenvolvimento do bebê. Então, quanto mais desenvolvido para essas pessoas, mais humano, ou ele se torna humano, ele se muta. Ele não era humano, mas por ter coração agora ele é humano. Ele não era humano, mas agora por ter um cérebro se torna humano. Ele não era humano, mas agora porque ele tem um pulmão, ele se torna humano. E nós vimos que essas variações aqui, na verdade, elas são até perigosas, porque você acaba tirando a humanidade de alguém que já é humano.
Você fala que por não ter algo desenvolvido, aquela pessoa não é um ser humano, ela não tem a dignidade intrínseca de ser imagem e semelhança de Deus, ela não tem esse valor intrínseco. Então nós vimos que esse miolo, na verdade esse miolo não, né? Tudo daqui para baixo, nós temos posições muito perigosas e arbitrárias. Porque quem define onde a régua vai é a pessoa que está dizendo. Não há um critério objetivo nisso. Mas a opção que parece mais coerente com o que nós acreditamos é essa daqui, a da concepção. A vida humana surge no momento da concepção. Você tem ali já um DNA exclusivo, que carrega as características suas, características de cada um aqui, uma mistura do que seu pai ofereceu, do que sua mãe ofereceu, e a partir daquele momento, aquela célulazinha fecundada ali, aquele óvulo fecundado, aquela célulazinha já é um ser humano, no dia zero, no momento em que a fecundação acontece. E essa semana, curiosamente, eu estava vendo lá os stories do Instagram, e um conhecido meu publicou um vídeo, uma propaganda, não sei se vocês já viram, mas eu não sei qual é essa instituição por trás dessa propaganda, então não estou fazendo nenhuma defesa dessa instituição, eu não conheço. Mas eu quero mostrar para vocês a proposta, o conteúdo dessa propaganda. Porque esse vídeo mostra como que a linguagem é usada para impessoalizar a vida humana. Não é um bebê, é um zigoto. Não é uma vida, é um apanhado de célula. Então essa linguagem científica, né, que no contexto científico não tem problema nenhum usar, mas no contexto popular, quando é usado de modo inadvertido, acaba impessoalizando aquilo, o que favorece aborto, todas essas coisas aí. Então eu vou passar o vídeo aqui para vocês verem. É um vídeo que tem até um tom um pouco cômico, mas que tem esse estranhamento aí que tem que causar mesmo. We're having a fetus. We're having a fetus. Look at that. Focus on the family. God to remind you that no matter where you are on your pregnancy journey, Almost here. Keep pushing. Your wings are built great. call it what you want. But the truth does not change. You want to feel the fetus again? It's a baby. It's still a baby. Então, é uma propaganda que apela para o exagero, né? Ninguém fala isso. Ah, vou ter um feto, nossa, todo mundo fala bebê. Mas o exagero da propaganda é mostrar justamente a impessoalização do bebê. Que acontece nos discursos feministas, acontece nos discursos pró-aborto, de que aquilo que está dentro da barriga não é um bebê, não é uma vida, não é um ser humano. É um feto, é um zigoto, alguma coisa do tipo. Então, essa propaganda usa do exagero para realçar isso, e isso é um problema. Lembrem-se, nós já falamos disso. Quem dá o nome, domina. Qual foi a primeira tarefa que Adão recebeu no jardim? Dar nomes. Por quê? Porque ele é quem domina a criação. Então, quando você muda o nome das coisas, não é apenas conveniência. Ah, porque é mais fácil, porque é um termo científico. Não! Não seja inocente. Há uma investida de domínio por trás disso. De impessoalização proposital, que extrapola a linguagem científica, vai além da linguagem científica. Mas muito bem, quando nós olhamos para alguns textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós percebemos que para a Bíblia, desde o momento da concepção até o momento do parto, a vida humana é tratada de modo digno, ela é tratada com inteira dignidade e valor. É um ser humano que tem os seus direitos, por assim dizer. E nós percebemos isso em alguns textos. Barulhento aqui, né? Precisa de um microfone para quando estiver chovendo. Não vai diminuir, não. Mas nem tem onde ligar o microfone. Não tem... Mas eu não sei se ela está funcionando. Tá? Beleza, se vocês conseguirem vai ajudar.
Estranha a chuva hoje, né? Porque não é verão, não tinha previsão de chuva para hoje, né? Eu não lembro pelo menos de ter previsão de chuva para hoje. Bom, vamos lá. Enquanto eles estão arrumando isso daí, tentem focar aqui no que vocês conseguem ouvir da minha voz. Vou falar mais alto. Esses 3 textos que eu coloquei aí mostram como a Bíblia trata o ser humano com dignidade e valor intrínseco, desde o momento que ele está dentro da barriga. Então olha, por exemplo, o Êxodo 21. Dentro da legislação israelita, dentro da legislação mosaica, o bebê era tratado como um ser que, em caso de acidente, merecia uma retribuição, merecia algum tipo de reparo pelo que aconteceu, pelo acidente. Olha o que diz aí. Êxodo 21, 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Preste atenção nos detalhes aí do texto. É uma briga, e nessa briga uma mulher grávida é ferida. Na primeira situação, que aparece aí no versículo 22, a mulher aborta, ou seja, o bebê nasce prematuramente na situação aqui, só que fica tudo bem. O bebê não morre, o bebê nasce e não tem grandes complicações. Beleza, qual vai ser a penalidade? Qual vai ser a multa? Isso vai ser definido de acordo ali com o que a mãe e o pai definirem. É o que o texto diz aí. Ele será obrigado a fazer uma indenização. Mas, se nessa briga acontecer do bebê ter um dano grave, ou seja, ele morrer, um aborto que leva o bebê à morte, nesse caso, qual é a punição? Olha aí para o texto. O que acontece com o camarada que no meio da briga bate na barriga da mulher e a mulher perde o bebê morre. O que acontece com o camarada que fez isso? Ele morre. E o texto diz que é vida por vida. Não é projeto de vida por vida. Né? Não é, ou vida por projeto de vida. Não é humanidade por embrião. Não, é vida por vida. Está dentro da barriga? Vida. Vida humana. Sem sombra de dúvida. Vida por vida. Ah, mas ele é mais velho e o bebê ainda é muito novo. Tem que haver um equilíbrio. Não. Os dois são vistos com a mesma dignidade. É vida por vida. Como já instituía a lei mosaica para outros casos. Então, a legislação israelita trata a vida humana intrauterina, ou seja, dentro do útero, com dignidade, espiritualidade e personalidade independentemente da idade. O texto não especifica em que momento da gestação aconteceria isso. A mulher está grávida, o bebê morreu, vida por vida. Não importa em que momento da gestação isso aconteça. Esse é o primeiro texto muito interessante que mostra como Deus vê a vida humana intrauterina. Outro texto, Jeremias 1. Jeremias 1, 4. Esse é um texto clássico que mostra o chamado de Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer, a escolha de Jeremias antes mesmo de Jeremias nascer. Será que vai dar certo aí, senhores? Ah, já. A minha avó já está indo embora já. Daqui a pouco eu tô igual o Riad, sem voz. É.
Faltou o adaptador? O microfone? Só o microfone está faltando. Só o microfone, tudo bem. Vamos lá, mais um pouquinho de força e foco aí, vamos lá. Jeremias 1,4, olha só. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. É um chamado pessoal que Deus faz a Jeremias. Antes mesmo de Jeremias existir, Deus já tinha programado, preparado Jeremias para essa função. Mas o texto vai um pouco além. Ele fala, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, ou seja, eu te escolhi. E ele fala, antes que saísses da madre, te consagrei. Mostrando que Jeremias, antes mesmo de existir, antes da fecundação, já era escolhido por Deus. E no futuro, antes de nascer, ele já estava escolhido por Deus também. Ele já estava consagrado a Deus. Ele já seria um profeta a partir daquele momento. O texto mostra aqui uma relação de afeto. O texto mostra aqui Deus escolhendo Jeremias para uma tarefa particular, específica. Não é um emaranhado de células. Você não escolhe emaranhado de células para tarefas específicas. Você não escolhe um zigoto impessoal para ser um profeta às nações. Você escolhe um ser humano que, quando se desenvolver, poderá realizar essas tarefas aqui. Então Deus já tinha escolhido Jeremias desde os tempos eternos aí, formou Jeremias no ventre materno, e antes de Jeremias nascer, esse propósito estava caminhando, estava acontecendo ali. Agora vai. Tem que ser macho com macho aí. Tem adaptador? Acho que não. Então não vai dar não. Não deu. Vamos lá. Falta o adaptadorzinho. Esse adaptador eu não sei se tem. Você sabe, Lucius, tem adaptador de 2 machos? Acho que não tem, né? Talvez tenha. Se não foi pro lixo o cabo, deve ter o cabo com 2 machos. 2 fêmeas, quer dizer. Ele tem que ser 2 fêmeas. Vamos lá. Então, o texto deixa claro aí a escolha de Jeremias antes dele nascer. Okay? Então, isso mostra uma relação que Deus tinha com Jeremias quando ainda bebê. Uma escolha que Deus fez, porque Jeremias já era um ser humano, evidentemente. Mas o texto que mais chama a nossa atenção é esse daqui de Lucas. Porque tem alguns detalhes de Lucas que, numa leitura superficial, talvez passe despercebido. Olha só. Lucas 1. A chuva está passando já. Quando o cabo e o microfone chegar, a chuva vai ter passado. Vamos lá. Bom, eu não posso falar nada porque diz a lenda que o Charles Spurgeon, ele pregava, na época dele, ele pregou no Palácio de Cristal, acho que para 5.000 pessoas, se não me engano, um número assim. É um paláciozão grandão, um salãozão grandão, sem microfone. E todo mundo conseguia ouvir ele. Então, tem que falar numa salinha dessa, com chuva, não conseguir fazer isso é vergonhoso, né? Então, vamos seguir o exemplo do Spurgeon aí. Lucas 1, 24, olha só o que diz aí. É a gravidez de Maria e de Isabel. Olha só, 24 a 27. Lucas 1, 24. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E aí o relato continua. Detalhe, aqui no texto, no versículo 24, quando fala que ela concebeu,
não é que ela deu à luz, é que ela engravidou. Talvez alguma versão esteja assim, não sei se tem alguma versão assim, no versículo 24. Ficou grávida, é isso, ficou grávida, engravidou, é isso daí. Então a Isabel ficou grávida. 6 meses depois, aí as mulheres façam as contas das semanas da gestação aí, 6 meses depois, o anjo falou para Maria que Maria ficaria grávida. Então, quantos anos tem João Batista aqui? Qual a idade de João Batista quando o anjo fala com Maria? 6 meses, ok? Beleza, guarda essa informação e pula agora para o versículo 39. Naqueles dias, nos dias em que o anjo falou com Maria, naqueles dias, naquele tempo, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Esse trecho é estranho. Aqui, alguma coisa estranha acontece aqui. Qual a idade de João Batista? 6 meses. Quantos anos tem Jesus? Parece que tem, talvez, poucas semanas, poucos dias, talvez, porque o texto fala, naqueles dias ela foi apressadamente para lá. Então, Maria estava grávida de poucos dias, talvez nem desse para ver a barriga dela ainda, mas Isabel já estava grávida de mais tempo, já estava grávida de 6 meses já. Quando a criança, quando João Batista, de 6 meses, ouviu a voz de Maria, mãe de Jesus, o que a criança fez? O que João Batista fez? Ele estremeceu porque ele reconheceu que era a voz da mãe do Salvador, que ele anunciaria. E se vocês olharem o versículo 15, vocês veem um outro detalhe curioso de João Batista aqui nesse contexto. É dito sobre João Batista: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Ou seja, já tem uma alma ali. Já é um ser humano de corpo e alma. Tanto que ele, de algum modo, seria dirigido pelo Espírito Santo dentro da barriga da mãe ainda. É surpreendente o que acontece aqui. E note aqui, no versículo 43, Jesus é chamado de quê? No versículo 43, Jesus é chamado de quê? De Senhor. Ele não é chamado de zigoto. De onde provém que me venha visitar a mãe do zigoto? Não, é a mãe do meu Senhor. E tanto é Senhor que João Batista, ao ouvir aquilo, falou, é o Salvador. Pensou, né? Mexeu, sei lá o que João Batista fez ali, deu um chutou a perna, sei lá o que fez ali. Mas ele se mexeu. Ou seja, ele já é um ser com 6 meses, dotado de dignidade, espiritualidade e personalidade. E Jesus, que ainda está nas primeiras semanas de vida, já é tido por Senhor. E já é alvo de adoração de outro bebê. Foi a primeira adoração intrauterina da história. João Batista, na barriga, adorou Jesus na barriga. Isso que é diferente. Os dois eram diferentes ali. Esses primos eram uma conexão ali diferente, né? Mas isso, gente, eu não sei vocês, me desculpe, mas esse trecho aqui para mim mostra de forma clara que dentro da barriga, independente da idade, há um ser humano dotado de corpo e alma. Primeiras semanas, e 6 meses. E tem gente que diz que o ser só se torna humano depois de alguns dias que nasce. Meu Deus, que absurdo é esse? Então, esses textos ilustram como, de fato, a vida humana, aos olhos da Bíblia, é tratada nesses termos aqui. A legislação israelita via como uma vida de igual dignidade de um adulto. O chamado de Jeremias mostra Deus se relacionando, se aproximando de Jeremias quando ainda na barriga da mãe, convocando e dirigindo para um ofício profético. E João Batista interage com Jesus tendo apenas 6 meses de existência e Jesus tendo algumas semanas apenas. É surpreendente o que acontece aqui, nesse texto.
É a cereja do bolo dessa teologia da vida intrauterina que a gente está tratando aqui. E quando a gente avança para um salmo muito conhecido, nós percebemos algumas expressões que, me desculpem, mas não tem como não ver, não tem como não perceber que, independente da idade, quando está dentro da barriga, é um ser humano, cheio de dignidade, de respeito, de corpo e alma. Olha só o Salmo 139, versículo 13, é um salmo que fala da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus. E nesse contexto, olha o que Davi diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Aqui, quando fala de interior, são os seus órgãos internos, são suas entranhas. Deus, como um artista, ele teceu cada um dos nossos órgãos. Deus, como um artista, ele fez ali todo o seu intestino, todo o seu pulmão, tudo aquilo Deus foi tecendo como um artista cuidadoso, como um artista atencioso. É por isso que você não pode atentar contra o seu corpo. É por isso que aquelas ideias de você vomitar porque você não gosta do seu corpo, você quer emagrecer. É por isso aquela ideia de você se machucar porque você não gosta do seu corpo. Isso é um absurdo, porque Deus cuidou do tecer, da costura de cada corpo humano. Ele continua fazendo isso hoje. É algo de grande valor o que o texto quer mostrar aqui. Deus teceu as nossas entranhas. Ele nos teceu quando ainda estávamos dentro das nossas mães. E qual que é a reação do salmista a isso? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informaste. Ou seja, é algo que a gente não consegue entender. É algo que deixa a gente boquiaberto. Como pode um espermatozoide de 60 micrômetros a caminhar 18 centímetros no escuro e encontrar um óvulo, enquanto todos os outros espermatozoides com as suas proteínas ferem o óvulo para que o espermatozoide entre e o DNA se junte e aquilo comece a se multiplicar e aquilo volte com o sistema de GPS para o útero, se fixe ali e comece a crescer como? E olha, nós estamos falando de uma época em que o salmista não conhecia genética. Davi não tinha o conhecimento microscópico que nós temos, mas ele fala, olha, é assombrosamente maravilhoso. E o nosso conhecimento de hoje sobre isso não faz a gente achar menos maravilhoso, faz nós acharmos mais maravilhoso ainda. E ele continua, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, ou seja, o meu ser, sabe, todo o meu ser, cada célula do meu ser, cada espaço do meu corpo sabe que o que o Senhor faz é incrível. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aqui, falando das profundezas da terra como uma figura de linguagem para falar do útero, da barriga da mulher. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Essa expressão é curiosa para vocês? Substância ainda informe. Tem alguma tradução diferente? Substância ainda informe. Os teus olhos me viram quando eu ainda era uma substância sem forma. Tem alguma tradução diferente? Oi? Embrião. O dicionário de hebraico dá essa tradução. Os seus olhos me viram quando eu ainda era um embrião. Uma substância que não tinha forma, mas os seus olhos já estavam atentos a mim. Já era eu. Quando eu ainda não tinha olhos, quando eu ainda não tinha nariz, quando eu ainda não tinha mãozinhas e pezinhos, os seus olhos já estavam sobre mim. Quando eu era um embrião, já era eu. E o Senhor já estava cuidando de mim. O Senhor já estava me vendo. Quando eu estava ali sendo formado, costurado, tecido, cuidadosamente pelo Senhor. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui o livro é uma figura para falar da nossa vida. Deus escreveu a nossa vida todos os nossos dias, desde o momento da nossa concepção até o fim da nossa vida. Tudo está dentro do plano de Deus. Deus escreveu tudo. Assim como ele fez com Jeremias, que lá atrás ele escolheu Jeremias, e lá na frente ele comissionou Jeremias, capacitou Jeremias, até o dia da morte de Jeremias. Tudo isso estava escrito. Da mesma maneira, a nossa vida estava escrito. Um dia, quando o Henrique ainda nem tinha esses cabelos aí, tá? Quando o Henrique ainda era um zigoto, ele falou, o Henrique vai se encontrar com a Júlia. E ele vai pedir a Júlia em namoro na Pedra Grande.
E a Júlia vai falar que sim. E a Júlia, na barriga da mãe dela, lá atrás, quando ela ainda era sem forma, né? Quando ela ainda era uma substância sem forma, e ela vai falar assim pro Henrique. E a Júlia vai na Igreja Batista Redenção e vai conhecer o Eric, quando o Eric ainda era um embrião. Ou seja, tudo da nossa vida já estava marcado, determinado por esse Deus soberano, quando nós ainda nem sequer tínhamos consciência de que nós existíamos, mas nós já estávamos lá. Nós já éramos imagem e semelhança de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, e jamais chegaria ao fim. E esse texto serve como um trampolim muito adequado para o próximo tópico que a gente vai tratar na semana que vem, que são os limites da ciência. O ser humano não é soberano sobre as coisas que ele pode fazer. A ciência não é soberana sobre os nossos problemas. A ciência tem limitações. Os nossos pensamentos, as nossas ações não excedem os grãos de areia. A mente de Deus, os pensamentos dele excedem os grãos de areia. Os nossos não. Ele é quem merece ser adorado por tudo isso que ele faz. Não nós. Não o nosso braço. Então é evidente que cada um tem que se colocar no seu devido lugar. Deus é quem recebe a adoração aqui. Graças te dou, porque o Senhor me formou. Não foi um processo químico aleatório, aquela coisa toda ao acaso, não. Deus usou tudo isso de modo orquestrado, soberano, como um artista vai conduzindo o pincel ali na tela e montando toda aquela obra de arte com pleno controle da situação. Ele merece a glória, não a ciência. Não é ela que faz essas coisas. A ciência não tem a capacidade de pensar como Deus pensa. Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais disso, porque eu particularmente acredito que a ciência tem rogado para si um papel que não é dela. A ciência tem mexido em áreas em que ela não deveria mexer. Não é porque as coisas podem ser feitas que elas devem ser feitas. Poder fazer não significa dever de fazer. É perigoso você fazer algumas coisas, mesmo que você possa fazê-las. Mas isso nós falamos em outra ocasião. Mas tudo isso daqui é um santo mistério. Se isso era um mistério para o salmista, e continua sendo um mistério para nós hoje, a gente não entende como funciona tudo isso direito, ainda que a ciência dê nomes, isso tem que nos levar a adorar a Deus. Não a ter uma postura orgulhosa e falar, não, eu vou fazer vida agora. E eu defino quando é vida e quando não é vida, não. Quem define isso é o próprio Deus. E o salmista deixa muito claro, mesmo não tendo noções de genética ainda, ele fala que um dia ele foi um embrião. Um dia ele ainda não teve forma dentro da barriga da mãe, mas ele já era um ser pessoal, escolhido e tecido por Deus. Esse texto para mim é uma criptonita em todas essas visões progressistas, pró-aborto, e até mesmo nas visões que colocam a humanidade do bebê em estágios só mais avançados. O que vocês acham desse texto? É verdade, né? Eu não tinha como imaginar, assim, talvez, colocar em termos técnicos o que acontecia, imaginar todo o processo. Então, ele responde algo que é extremamente cauteloso, né, trabalhoso, para retratar isso, né, de tecer os órgãos. Eu acho que, mais do que ser literal, imaginar com a agulha, alguma coisa, mostra esse aspecto, né, minucioso. Pessoal. Sabe um detalhe interessante? Eu não acredito que o texto esteja obrigatoriamente fazendo uma referência a Gênesis. Mas se vocês se lembrarem de Gênesis, como Deus cria a luz? Ele fala. Como Deus cria o firmamento, o céu, a terra? Como Deus cria isso? Como Deus cria o ser humano? Ele molda. Ele molda, é diferente. O ser humano é colocado num nível diferente da criação. É algo pessoal. Nos outros, Deus fala. Deus poderia falar para o ser humano, surge Adão. Mas não, ele molda. E aqui,
Não sei se é o propósito do salmista, mas parece que ele pega emprestada essa ideia do artista lá de Gênesis, e ele fala que Deus continua fazendo isso, mas agora no ventre, dentro da barriga. Diga, Kevin. Eu acho que depois da salvação, algo que Satanás mais ataca é esse porque mostrar que é coisa do acaso, que é uma coisa pessoal, é satânico, é satânico. É satânico porque você mata a pessoa, o ser humano, no seu momento de maior fragilidade. Quando ele está dentro da barriga, ele não tem a menor chance de se defender. Tudo bem, quando ele nasce, ainda um bebezinho, ele também não tem, mas dentro da barriga é o lugar onde ele deveria ser mais protegido, mas é onde hoje ele é mais atacado. Calvino copiou de mim. Mas a santidade, a beleza, a sublimidade da concepção é algo que Satanás ataca. Eu acho que uma das maneiras dele atacar é falar que a grande ciência, a poderosíssima ciência, não se enganem, isso é fruto do iluminismo que a gente herdou, onde a razão manda em tudo. A grande ciência fala, isto não é vida, isto é um zigoto. Então pronto, não é mais ser humano. Então pode atacar, pode matar, que não tem problema. É algo satânico, é algo diabólico. É a ciência sendo usada para propósitos satânicos e diabólicos. Mas tudo isso que a gente falou, o propósito da gente levantar essas questões era falar de anticoncepcional. Então a gente deu toda essa volta, lançou os fundamentos para falar sobre anticoncepcional. E aqui eu vou lançar a mão de alguns materiais que eu tenho lido a respeito disso. Como eu falei para vocês, eu já tenho pesquisado disso há bastante tempo já, para trazer isso para vocês. E eu cito aqui um livro onde o John MacArthur é organizador, mas que conta com várias pessoas, várias equipes, inclusive equipes médicas, equipes de pesquisa, equipes de cientistas lá da turma dele lá, né? E com base nisso que eu mencionei, eles colocam o seguinte: qualquer tipo de método anticoncepcional que possa causar um aborto também deve ser rejeitado. A vida começa na concepção, ou seja, fertilização, e a destruição intencional dessa vida equivale a assassinato. Qualquer forma de controle de natalidade que destrua o feto ou o óvulo fertilizado em vez de impedir a concepção é, portanto, errado. Então, note aqui, naquele nosso quadro de processos biológicos, nós falamos que a vida começa a partir daqui. Logo, para você fazer uso lícito, legítimo, sem cometer assassinato, de algum método anticoncepcional, você precisa criar uma barreira aqui. Porque a partir do momento que você ataca o óvulo fecundado, você já está cometendo assassinato. Então, essa tensão acompanha muito da discussão científica. Porque existem métodos que são claramente abortivos, ou seja, que atacam o embrião, o zigoto, o que você quiser chamar, o bebê, a partir desse momento. Enquanto que o método legítimo, que não fere nenhum princípio moral, é aquele que impede o encontro do óvulo com o espermatozoide, certo? Então, o que existe de método anticoncepcional disponível por aí, né? De novo, eu não sou médico, cientista, isso daqui é baseado nessas pesquisas e conversas que eu tive aí com gente da área. Então, eu dividi aqui em contraceptivos, ou seja, aqueles que impedem a concepção, e se não há concepção, não há vida ali, certo? Existem aqueles que são potencialmente abortivos, mas aqui eu coloquei um asterisco, então existe uma discussão aí quanto a isso, eu vou explicar. E existem aqueles que são abertamente abortivos. Os mais antigos, antes da ciência farmacológica avançar, eles usavam muito chás naturais. Isso ainda acontece hoje. Por exemplo, o chá de canela é um chá abortivo. No passado, as mulheres, quando queriam abortar, elas tomavam chás dessa natureza e outros chás. Aqui eu coloquei só o chá de canela. Mas eram chás abortivos. Talvez você já tenha ouvido falar de uma avó, de uma bisavó que, para abortar, tomava esses chás e assim o bebê não se desenvolvia. Então, esses são abertamente abortivos. A proposta deles é essa: eliminar qualquer coisa que esteja lá dentro formada. Não tem uma preocupação do momento em que aquele negócio age. Não importa o momento. Quer ele seja formado, quer não, se ele estiver formado, então vai ser expelido. Essa é a ideia. Mas quais são os contraceptivos aí, né? O primeiro de todos é a abstinência sexual.
a antiga ministra dos Direitos Humanos, lá, aquela Damares, né? Damares. Ela tem lá as doideiras dela lá, mas ela foi muito criticada porque ela propôs que os jovens parassem de fazer sexo antes do casamento, para não engravidar. Por que ela foi falar isso? Nossa, onde já se viu? Descobrir a sexualidade, aquela coisa toda, não, tem que voltar todo mundo ser crente, onde já se viu isso? Mas ela estava certa. Além do sexo ser algo reservado para o casamento, se você não quer engravidar, se você não quer que o seu espermatozoide, o óvulo, se desenvolva, encontre ali a outra parte, né, desse processo, é só você se abster sexualmente. A questão é que aos casais casados, 1 Coríntios 7 diz que isso não pode ser constante. Ou seja, o homem e a mulher casados, eles precisam ter uma vida sexual ativa. Isso é saudável para o casamento. Logo, não dá para deixar de ter filho por não ter relações. Não dá. O casal casado precisa desfrutar do leito conjugal. Então, a abstinência sexual ela não entra como método contraceptivo constante aí, que pode ser adotado ao longo de todo o casamento. Existe o calendário fértil da mulher, que popularmente é chamado de tabelinha. Então, existem períodos em que o organismo da mulher é mais fértil, menos fértil. Então, existe aí uma atenção especial a isso. Existem os chamados métodos de barreira, que são vários tipos de preservativo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, é claro, isso aqui não é uma aula de educação sexual, não é essa proposta aqui, jamais. A gente continua sendo respeitoso nisso tudo, mas eu quero só destacar para vocês os que parecem não ter nenhum impacto moral. Esse é o objetivo. Então, até aqui, na verdade, os espermicidas, eles matam o espermatozoide. Então, eles não permitem que o espermatozoide chegue até o óvulo, porque ele mata os espermatozoides. Logo, até aqui, nós temos muita clareza para falar que são métodos que não têm nenhuma dificuldade moral, porque são métodos que impedem a concepção. São métodos que não permitem que o espermatozoide se encontre com o óvulo e, consequentemente, surja uma vida, certo? Então, os melhores defensáveis eticamente são esses daqui. Mas existem outras categorias que também são defensáveis, né? A vasectomia laqueadura, ou seja, os cortes que são feitos nos órgãos reprodutores, no aparelho reprodutor do homem e da mulher, que impede a produção, né, do gameta masculino e do gameta feminino. Então, isso daqui também é defensável. Agora, nos contraceptivos hormonais, é onde existia, e ainda existe, na verdade, uma certa dúvida. Porque existem vários tipos de anticoncepcional hormonal. As moças aqui certamente conhecem. Você tem os que são em pílulas, você tem agora alguns que são implante, você tem alguns que são injeção, você tem alguns que são adesivos, você tem um anel, você tem o DIU, dispositivo intrauterino, que é um aparelho que é colocado dentro do útero da mulher. E todos esses métodos, eles são hormonais, ou seja, eles liberam hormônios, para que o corpo da mulher não libere o óvulo, para que o óvulo não amadureça. E se o óvulo não amadurece e não é liberado, evidentemente, ele vai estar preso lá, ele não vai encontrar com o espermatozoide, então não vai haver fecundação. Então, moralmente falando, todos esses daqui, na verdade, eles são super defensáveis, porque eles impedem a concepção. Eles seguram o espermatozoide de um lado, o óvulo do outro. Então, não tem vida, não é gerado vida ali, ok? Mas, no caso dos contraceptivos hormonais, especialmente das pílulas, existia uma certa discussão, e ainda existe, contra uma ideia que é proposta, que é baseado nas falhas, e vocês sabem que anticoncepcional hormonal pode falhar. Vocês já viram várias pessoas que engravidaram tomando anticoncepcional. E porque isso seria o que eles chamam de endométrio hostil. Qual que é a questão aí que eles levantam? É assim. A mulher toma o anticoncepcional. Geralmente é um anticoncepcional de hormônios combinados. São 2 hormônios que enganam o corpo da mulher. De modo que o corpo da mulher não produz óvulo porque entende que ele está no nível ali que não precisa disso. Então ele não libera o óvulo. Mas eventualmente isso falha. E o corpo da mulher libera o óvulo. Nessa que o corpo da mulher libera o óvulo, caso haja um encontro com o espermatozoide, nasce a vida. E qual é a tese de alguns? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo e o óvulo retorna para o útero não está configurado para receber aquele óvulo fecundado. O útero está
hostil. A parede do útero está muito fina. Ela não está devidamente irrigada com os vasos sanguíneos e tudo mais. Ela não está preparada para acoplar, para que o óvulo fecundado acople nela. E alguns falam que isso seria, então, algo abortivo, porque nesse caso da falha, se houve essa falha e o bebê voltou e não conseguiu se fixar, então você está forçando ele a ser expelido. Por isso é abortivo. Essa é a tese de alguns. Okay? Mas, ainda que alguns defendam isso, existe gente séria que fala que não é assim que funciona. É por isso que tem um asterisco aqui. Porque muitos defendem que, na verdade, essa tese do endométrio hostil, na verdade, não é sustentável, clinicamente falando. Por quê? Se houve a falha e o óvulo foi liberado, então o corpo da mulher já entendeu que ele está preparado para dar sequência à gestação. Então, por mais que o endométrio esteja mais fino, por mais que o endométrio não esteja plenamente preparado, ele consegue suportar a gravidez. Tanto que muitas pessoas que tomam anticoncepcional hormonal, de fato, engravidam e têm os filhos normalmente. Então, eles falam, não, essa tese não é correta, as falhas comprovam que não é abortivo, e essa tese do endométrio hostil não se sustenta, então pílula hormonal não é abortiva. Essa é a tese que eles defendem. Enquanto tem gente que fala que não, que é abortivo por causa disso. Mas aí é uma discussão eterna que vai ficar, porque é difícil você ver as evidências de um lado ou do outro. Mas a tese que me convenceu pela defesa que é apresentada é de que, de fato, os anticoncepcionais hormonais eles são contraceptivos, eles não são abortivos em nenhum grau. Mas você vai encontrar gente defendendo que é abortivo. E existe o outro potencialmente abortivo, que é um DIU mais antigo, é um dispositivo mais antigo, que é um DIU de cobre. É um dispositivo que é colocado no útero da mulher e ele é revestido de fios de cobre. E o fio de cobre ele é espermicida, ou seja, ele mata o espermatozoide. Até aí, ok, ele não é abortivo, porque ele mata o espermatozoide. O problema é que muitas vezes ao retornar, se o espermatozoide fura aquilo, se ele passa por aquilo, e ele retorna com o óvulo fecundado encontra um ambiente hostil que obriga a ser expelido também. Então alguns falam que o DIU de cobre é abortivo. Mas isso daí, de novo, é algo que existe uma discussão quanto a isso, especialmente no caso dos anticoncepcionais hormonais. Por isso que eu coloquei um asterisco e falei que é potencialmente, mas há uma discussão quanto a isso. De qualquer modo, os anticoncepcionais mais comuns que tem por aí são os hormonais. É isso que você compra na farmácia, que se vende na farmácia. E muitas moças, inclusive, tomam isso não só para questões de contraconcepção, né, anticoncepção, mas também para questões de pele, questões de tratamentos diversos aí. Endometriose, uma série de coisas que demandam isso. Então, é algo que tem disponibilidade, mas é curioso você observar que nenhum laboratório, nenhum médico fala desses termos que nós estamos falando. Se você chegar para um médico do seu plano de saúde e falar, doutor, eu queria saber se esse anticoncepcional é abortivo, ele vai olhar para sua cara e falar, o quê? Como assim? Por que você quer saber isso? Qual que é a taxa de falha? Não, por quê? E a própria bula dos anticoncepcionais não trata nesses termos que nós falamos aqui. Mas isso tudo mostra para nós a preocupação que nós como crentes temos. Quem for casar aqui, for se envolver no planejamento nupcial, aquela coisa toda, tem que procurar um médico e confirmar, doutor, esse anticoncepcional que eu estou tomando, ele é abortivo? Ele tem propriedades abortivas ou não? Eu preciso saber, porque eu sou crente. Eu não posso matar uma vida. Deus me deu um aparelho de reprodução que não serve apenas para que eu me reproduza. Serve, segundo a Bíblia, para proteção do casal, serve para prazer, mas ele também serve para reprodução. E se há a chance de eu abortar, eu não quero, eu não posso. Eu não posso dormir em paz se eu posso matar um filho meu sem saber. Eu não posso, não dá. É uma responsabilidade que Deus colocou sobre nós, eu não posso fazer isso. Então é bom que toda moça, o noivo ali, se certifiquem casais casados também, marido e mulher, se certifiquem quanto a isso daqui. Tenham o máximo possível de certeza dentro daquilo que pode ser tido como certeza,
de que não há nenhuma possibilidade abortiva nesses métodos. Porque nós estamos falando da vida humana. É algo muito sério. Muito sério. O seu prazer sexual não pode ser maior do que o valor da dignidade humana. Não pode. Não pode. Se há aqui um elemento abortivo no anticoncepcional hormonal, não vou tomar. Ah, mas é difícil. Não tem papo, não tem conversa. Se é abortivo, não vai entrar na minha boca. Ah, não é abortivo. Ótimo, ok. Então, beleza. Então eu vou tomar tranquilo, sem preocupação. Meio a meio, pode ser abortivo ou não. Opa, luz amarela, luz vermelha, piscou aqui. Eu não posso brincar com a vida humana. Com a vida humana não se brinca. É algo santo, é algo sério, é algo que Deus trata com a mesma dignidade de uma pessoa fora do útero. Então, a questão que nós levantamos toda aqui, sobre que momento surge a vida humana, ela serviu para esse quadro. Para mostrar que métodos que impedem a concepção, pode, tranquilamente. Métodos abortivos, fora de cogitação. E discussões sobre métodos potencialmente abortivos, o crente tem a responsabilidade de ir atrás, buscar informações e se resguardar no máximo que puder para não cometer nenhuma falha por negligência. Mesmo que, mas eu não queria matar. Acabou acontecendo. Lá em Êxodo, mesmo quem não queria matar o bebê, acabava morrendo. Se o bebê fosse abortado e morresse. Você não querer não justifica o que aconteceu. Então é importante que haja um cuidado, uma atenção, porque esse assunto não é brincadeira, esse assunto é muito sério. Então as pessoas geralmente procuram, pastor, pode isso, pode aquilo? Avalie. As evidências estão aí, vá atrás, estude, pergunte. Médico, vá no seu médico, na sua ginecologista e pergunte, olha, eu vou tomar isso aqui, pode, é nesse, então tá beleza, tá bom. E se certifique disso. Ficou claro para vocês? Questões? Nilson. Em face disso, eu acho que também é muito importante as mulheres jovens, elas procurarem, por exemplo, eu não sabia, eu não gosto muito de chá, mas eu não sabia desse chá de canela, por exemplo. Então, acho que é muito importante elas procurarem saber, porque às vezes eles sabem, né? Tomar um chá que alguém oferece, Assim, não é. Mas assim, se você parar para pensar, tomar um chá por 3 dias não é uma coisa absurda. É uma coisa que pode acontecer com certa naturalidade. Então, ainda que não seja instantâneo, é realmente um cuidado. Para expelir. Porque o chá acelera os efeitos no corpo da mulher. Então, no caso de um bebê ainda em formação, você vai forçar o bebê a ir para fora ainda em formação. Quando ele já está formado, você vai forçar o bebê já formado a ir para fora. Então, mas é realmente uma informação que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem. Tem que ter. Sim. Tem que ter cuidado. Não tem... Porque assim, na antiguidade, as pessoas não tinham cuidado tão grande com a anticoncepção, com a contracepção, como nós temos hoje. Hoje, todo o nosso modelo de vida, todo o nosso plano de vida é baseado no momento que a gente vai ser pai, no momento que a gente não vai ser pai. Ai, Deus me livre de ser pai agora. Meu Deus, nossa, não. Bate na madeira. Não, Deus me livre de ser pai agora. Na antiguidade, não era assim. Ah, tô grávida. Legal. Ah, tô grávida de novo. Opa. De novo. Opa. De novo. O micro-ônibus. Era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo planejadinho. Esse é outro problema da ciência. A ciência nos dá a ideia de que a gente controla tudo. Ah, eu tomo anticoncepcional, vou engravidar a hora que eu quero. Eu leio do engano. Se Deus quiser que você engravidar, você vai engravidar a hora que for para engravidar. Pode usar método de barreira, DIU, espermicida, pode usar o que for. Deus falou, você vai engravidar? Querida, você vai engravidar. Não tem jeito. Mas nós temos que ter
um conhecimento dessas informações, já que na modernidade, na contemporaneidade, essas questões foram trazidas para nós. Então, se eu vou fazer uso disso, eu tenho que saber muito bem o que eu estou usando. Muito bem. No passado não tinha tudo isso aqui para lidar. Hoje tem. Então eu tenho que saber. O que mais? Hã? Se a gente vai tomar chá de canela, toma café, né? Muito melhor, né? Muito melhor. O que mais? Falando sobre o dia de cobre, sobre o período geral, há uma outra discussão que se alinha com isso, que tem uma outra via que fala que tem um processo de limitação. Sim, porque cria um ambiente hostil e a mórula não consegue se fixar no útero. Na área médica, há médicos que não entram nesse assunto, até por questões de ganho. Claro. Vocês acham... Agora, assim, a gente, de novo, Jesus falou, nós temos que ser inocentes como a pomba, sagazes como a serpente. Vocês acham mesmo que a indústria farmacêutica vai colocar lá no rótulo, este anticoncepcional é potencialmente abortivo? Isso vai vender? Não. Num mundo onde o aborto é tido como algo normal, onde essas coisas são tidas de modo liberal, é evidente que esses assuntos não vão ser tratados. Eu digo isso como alguém que foi atrás de informações e não encontrou. Você pode ler a bula, as meninas que tomam anticoncepcional, leiam a bula lá, vocês vão ver, não tem essas informações lá. Porque isso não é relevante para o mundo lá fora. Qual é a importância deles? Se tem vida ou não, não tem aí. O importante é eu usar o remédio e ganhar dinheiro e tudo mais, não importa isso daí. Tá tudo ali, ninguém vê, não tem vida ali. Então a nossa preocupação, tem uma vida ali. Isso não tem que nos fazer ficar neurados, neuróticos, ai meu Deus, mas isso tem que nos fazer responsáveis. Deus te deu um corpo e ele quando morreu por você na cruz, ele comprou o seu corpo, o que envolve o seu sistema reprodutor. Então você tem que ser responsável no uso que você faz do seu corpo completo, sendo responsável no uso dessas coisas aqui, sabendo isso daqui. Uhum. Sim. Recomendação médica, sim. Algumas têm problemas, como endometriose, isso. Precisa tomar aliviadores de cólica menstrual, mas mesmo as meninas que não são casadas com a anticoncepcional, ainda precisam ficar atentas se quiserem ter filhos, ela é feita disso a longo prazo. Uhum. Porque alguns anticoncepcionais realmente, você pode tomar, o seu aparelho reprodutor é normal, mas alguns têm efeitos prolongados. É que antigamente, isso daí está dentro dessa discussão, antigamente as cargas hormonais dentro dos anticoncepcionais hormonais eram muito maiores. Tanto que hoje em dia você ouve os médicos falando assim, não, mas isso aqui é bem pouquinho, é bem fraquinho, é quase nada de hormônio. Porque a carga diminuiu muito. Então, realmente, no passado, o efeito disso podia se prolongar. Hoje parece menor, né? Mas a ciência avançou muito. Isso é bom. Isso tem um aspecto positivo, mas gera responsabilidade em nós. Difícil esse assunto, né? Chato, né? Sim. Eu não sei se vocês acham um assunto pesado. Porque eu, como homem, falar de uma coisa dessa assim é um pouco desconfortável, claro, ainda que a gente tenha sido respeitoso, mas é um assunto que mexe numa área muito delicada. Falar de concepção deveria ser, na nossa mente, falar do santo dos santos da vida humana. Aqui, dentro da barriga da mulher, é a tenda sagrada. A gente tem que entrar tirando a sandália dos pés para falar, porque é uma área muito, muito, muito sagrada. Só Deus pode dar a vida. Eu não posso falar disso de modo banal. Na semana que vem, nós continuamos aí nossa questão, falando agora, por fim, quais devem ser os limites da ciência, falando sobre clonagem, fertilização in vitro, barriga de aluguel,
todas as questões que surgem. E acreditem, eventualmente pastores são perguntados sobre isso. Então, compartilhando um pouquinho com vocês o drama pastoral. É cada uma que a gente tem que responder aqui. Já respondo agora para vocês, assim ninguém vai me perguntar depois, certo? Espero que ninguém aqui esteja pensando em barriga de aluguel, essas coisas, para ganhar um dinheiro, né? Mas já fica sabendo desde já. Vamos orar então? Santo Deus, agradecemos ao Senhor pelo nosso tempo de estudo, apesar de ser um tema difícil, apesar de ser um tema delicado, um tema sensível. Obrigado porque a sua palavra nos direciona com princípios que são atemporais, e por mais que a ciência avance, esses princípios ainda continuam válidos e aplicáveis. Ajuda-nos, por favor, a sermos cautelosos no uso desses recursos que são trazidos até nós nos nossos dias. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, para que nós sejamos zelosos do nosso corpo, bons mordomos daquilo que o Senhor nos deu e daquilo que o Senhor resgatou quando nos salvou ali na cruz do Calvário. Abençoa agora nosso tempo de congraçamento e nos leve em segurança para casa. Em nome de Jesus, amém.